mangueira cheia do tacacá. Meu amor ata a baladeira. Belém das mangueiras, Belém das marés, Belém da chuva, Belém de cheiros, de sabores, de cores. Belém de Alcir Guimarães, cabocla desajeitada e pequenina, com jeito de valsa e simples como a beleza de uma rosa. Sede urbana dos matos de Nilson Chaves. Belém do artesanato, Belém de outubro, Belém da história, que já foi até de Mário de Andrade, que revelou nunca ter visto coisa melhor assentar no terraço do grande hotel com sorvete de cupuaçu ou de açaí. Belém metrópole e também floresta. Belém dos finais de tarde e das manhãs de domingo. Belém das praças, Belém dos parques. Belém, Belém, acordou a feira, que é bem na beira do Guajará. Belém, Belém, menina morena, vem ver o peso do meu cantar. Belém, Belém, és minha bandeira, és a flor que cheira no branco. Como não se encantar com os rastros preservados de mata em meio aos ruídos do trânsito, ao cinza dos prédios e ao cheiro de poluição? Os parques de Belém são espaços alternativos, ambientes de informação e entretenimento, de aquisição e produção de conhecimento sobre bichos, povos, história e a diversidade amazônica. Belém, Belém, do Paranatinga, do bar do parque, do bar Fafá. Imagine mulheres com vestidos franceses e sombrinhas de passeio caminhando por essas trilhas. Em 1883, na prosperidade da exportação do látex da borracha, em uma sessão na Câmara Municipal, o presidente da instituição, João Diogo Clemente, funda o Bosque Municipal do Marco da Légua, um espaço dedicado aos ricos de Belém. O nome fazia referência ao limite da cidade. Hoje, o Bosque Rodrigues Alves, no bairro do Marco, é um espaço democrático, um pedaço da floresta no meio urbano da capital paraense que nós vamos conhecer agora. Até 1965, o endereço do parque era a Estrada de Ferro de Bragança, uma ferrovia que ligava a estação de São Brás, na capital, à cidade de Bragança, no nordeste do Pará. As obras de construção que começaram no ano de fundação do Bosque ficaram paralisadas até 1901. Somente em 1908, a estrada atingiria sua extensão máxima. O nome atual é uma homenagem ao terceiro presidente civil do Brasil, Francisco de Paula Rodrigues Alves, eleito em 15 de novembro de 1902. Sua eleição foi fruto do que se chamou de política dos governadores. Ele representava o acordo estabelecido pelas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. O bosque tem 150 mil metros quadrados. Aqui, os departamentos de fauna, flora e a estação cultural cuidam da manutenção do espaço e da realização das atividades de educação ambiental no parque. No setor da flora são desenvolvidas atividades como o plantio de novas espécies e a erradicação de plantas parasitas. Ao todo, existem no parque 309 espécies arbóreas e 4.989 exemplares delas.
A gente pode dizer que esse pedaço de floresta é uma intervenção no meio da cidade, né? É importante para o equilíbrio da cidade. Como é que é fazer a manutenção desse espaço? Olha, com certeza. O bosque é um patrimônio de todo o paraense, acho que do Brasil inteiro, né? A gente tem visitas aqui de pessoas de toda parte do Brasil e do mundo. Esse fragmento de floresta, ela contribui mas muito para o equilíbrio do clima na cidade, né? Manter o bosque, a gente pede que a população nos ajude a manter, não sujando, não depredando, não alimentando os nossos animais, né? Aqui a gente tem 15 hectares de floresta nativa, com uma fauna livre, uma fauna em cativeiro, onde a gente vem trabalhando fortemente a educação ambiental, né? Para mostrar para a população que você pode conviver com esse espaço de 15 hectares impactado pela cidade, mas que está vivendo, né? Nem sobrevivendo, está vivendo, porque a gente tem certeza que o bosque, as espécies animais e vegetais estão se proliferando, aumentando e se reproduzindo aqui dentro do bosque. Além dos animais que vocês têm em cativeiro, em semicativeiro, vocês também têm os animais que vivem de forma livre aqui. Como é que funciona o cuidado com esses animais que vivem soltos aqui no meio do parque? Nós temos uma equipe de biólogos e veterinários que cuidam dos animais em cativeiro e semicativeiro e também da fauna livre, né? Nós temos na fauna livre macacos, preguiças, cutias, tatus, que estão dentro dessa floresta e estão se reproduzindo. É sinal que a floresta está preservada, dando essa vontade de você vir visitar o bosque. Venha sempre visitar o bosque, porque você vai contemplar uma natureza como se você estivesse no meio de uma floresta sem a cidade impactada, né? A gente costuma perguntar para as pessoas onde é que é a floresta amazônica. As pessoas sempre dizem que é distante. Nós estamos dentro da floresta amazônica, urbanizada. E nós temos esse privilégio de ter essa parte nativa dentro de Belém. A gente tem o nosso trabalho com as escolas que nos visitam, né, durante a semana. Nós fazemos trilhas monitoradas, tanto da trilha da fauna como trilha da flora, né, dos nossos monumentos, que o bosque tem os monumentos, os nossos mitos, né, o Mapinguari, né, o Curupira, né, a Iara, o Lago da Iara. Então, todas essas informações, né, são passadas para os estudantes, né, que nos visitam, crianças de 2, 3 anos até adolescentes que nos visitam aqui, ou esse chalé de ferro maravilhoso, magnífico, que foi colocado aqui na década de 90, também com uma contribuição para a preservação do patrimônio cultural e arquitetônico de Belém. Então, as nossas programações são mais aos domingos, onde a gente tem uma visitação maior. A gente tem contação de história, onde os contadores de histórias contam as histórias dos nossos mitos, da preservação do meio ambiente, né? Passamos filmes também educativos, todos relacionados ao meio ambiente, e também trabalhamos com reciclagem de materiais, PET, para mostrar para a população que você não deve jogar isso na natureza, que deve ser reaproveitado. Então o bosque é um centro de referência de educação ambiental. A gente trabalha fortemente a educação ambiental com as escolas, principalmente que a gente sabe que através da educação a gente pode conseguir uma transformação e uma melhoria para a nossa cidade. Quando ele foi criado, né, em 1905, que foi aberto ao público, você tinha reuniões políticas aqui, né, as pessoas vinham visitar o bosque, se tinha uma charrete que se passeava aqui, né, vinham contemplar a beira do lago e era mais para a elite. Hoje o bosque é popular, né? Você tem uma visitação de em torno de 300 mil pessoas durante o ano todo aqui, onde você vem contemplar essa natureza, vem trazer seu filho para escutar uma história educativa, para passear no nosso barquinho, né, para visitar as nossas trilhas, andar pelos monumentos, né, o castelo, a ruína. Isso aí encanta as crianças, porque é escuro, as crianças ficam emocionadas em subir, então você tem uma liberdade. Então é bem popular o bosque. A população que a gente pede é que sempre tenha o carinho em não jogar lixo, não alimentar os animais, né, e se divertir todos os domingos e todos os dias da semana. De terça a domingo a gente está aqui.
Aqui foi desenvolvido um jardim sensorial, um espaço reservado ao contato de deficientes visuais com informações sobre espécies de plantas medicinais de forma autônoma. Marupazinho, maranta prateada, meracilina e panamá róseo são algumas delas. As placas indicativas possuem versão em braille e o caminho é orientado por troncos de árvores posicionados no chão de forma estratégica. A árvore mais alta do bosque é a cuiarana. Possui 45 metros de comprimento e já está aqui há cerca de 200 anos. Segundo o Departamento de Flora, há aqui 2 espécies ameaçadas de extinção com mais de 600 anos de existência. O angelim, com 16 metros de comprimento, e a maçaranduba, com 30 metros. São consideradas madeiras de alta densidade e crescimento lento, utilizadas principalmente na fabricação de móveis e na construção civil. Além da biodiversidade, o Bosque Rodrigues Alves conta com um rico acervo arquitetônico, como o Chalé de Ferro, construído na Bélgica entre 1892 e 1900. Ele é um dos 3 existentes em Belém. O segundo abriga o Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará. O terceiro desmontado e com localização desconhecida. Este aqui serviu de residência a ricos empresários do látex. Foi remontado no bosque em 1985. A cultura do ferro chegou no Pará no momento da expansão do capitalismo internacional, no final do século XIX. Belém era uma grande cidade, um grande centro comercial por conta da exportação da borracha. E as elites locais, muito interessadas nas modernidades arquitetônicas da época, importaram grandes estruturas de ferro da Europa para construir mercados, para construir necrotérios públicos, asilos de mendicidade, estruturas de ferro de toda a natureza para a cidade. O coreto chinês é um dos patrimônios arquitetônicos do bosque. Ele foi construído entre 1900 e 1903, na gestão de Antônio Lemos. Até 1907, ele serviu de pavilhão para apresentações musicais. Atualmente, ele passa por reformas após ter sua estrutura danificada por conta da queda de uma árvore de grande porte. Os animais também são atrações. O parque possui 22 espécies em cativeiro. Este peixe-boi de água doce é um mamífero aquático. Ele possui aproximadamente 3 metros de comprimento e pesa cerca de 400 quilos. Está em cativeiro há 64 anos. Se alimenta de capim aquático, alfaces e frutas. Fica normalmente submerso, retornando à superfície a cada 10 minutos para respirar. Outras 17 espécies vivem aqui em semicativeiro. Os animais são monitorados por anilhas, uma identificação que possui a sigla do nome do bosque e o número da espécie. Os primatas são identificados com outra tecnologia. Estes possuem um chip instalado sob sua pele, também com um código informativo. No lago estão peixes como a carapixuna, tambaqui, a paiari e jacundá. 4 tratadores fazem o trabalho de manutenção dos recintos dos animais. A ararapiranga tem as cores vermelho e azul.
Pode ser confundida com a arara vermelha. Se alimentam de frutas, sementes e castanhas. A arara azul é a maior arara do mundo. Duda é uma das paixões da equipe de profissionais do Bosque Rodrigues Alves. Ela foi doada ao parque pelo IBAMA. Foi criada desde filhote em uma residência. Seu antigo dono acreditava que seria uma fêmea, mas após a análise dos biólogos daqui, veio a constatação do sexo masculino. As principais características da arara azul grande, porque existem outras espécies de arara azul, até mesmo aquela que apareceu no filme O Rio, é outra espécie, aquela arara azul pequena. Essa aqui é a arara azul grande, é a maior arara do mundo. Essa pena é um azul marinho, essa coloração do bico, esse amarelo aqui do bico, e os olhos, ao redor dos olhos, o amarelo. Duda parece gostar da nossa lente e agradecer a nossa visita. Uma associação filomática. Você sabe o que é? Trata-se do ponto de partida para entendermos a história de um dos maiores centros de pesquisa da Amazônia, o Museu Paraense Emílio Gueldi. É no próximo bloco. Nós voltamos já. Há muito que aqui no meu peito murmuram saudades azuis do teu céu. Respingos de ausência me acordam, doando telhados que a chuva cantou. O que é que tens feito, que estás tão faceira? Mais jovem que os jovens irmãos que deixei, mais sábia que toda a ciência da terra, mais terra, mais dona do amor que eu te dei. Onde anda meu povo? O passeio pelo Parque Zoobotânico de um dos maiores museus de história natural do Brasil começa na porta de entrada da Rocinha. O prédio que abriga a exposição de algumas das coleções do museu, no início da história da instituição, foi a residência da família do pesquisador, naturalista e zoólogo suíço Emílio Augusto Gueldi, hoje um dos principais patrimônios arquitetônicos do parque. Um novo dia vai anunciando, cantando e varando silêncios de lar. Me abraça apertado, eu vejo... A história desta instituição começa em 1866, com a criação da Associação Filomática, uma sociedade de pesquisadores. Filomático quer dizer amigo da ciência. Em 1871, o governo do Pará, apoiando a ideia, cria o Museu Paraense, que tem como primeiro diretor o naturalista Domingos Soares Ferreira Pena. Com o seu falecimento, em 1889, o então governador Lauro Sodré convida o pesquisador suíço Emílio Gueldi para administrar o espaço denominado por ele mesmo de Museu de História Natural e Etnografia. Vamos juntos viajar pela memória desse museu e conhecer um pedaço da história do povo, da cultura e da natureza da Amazônia.
Parque Zoobotânico, o museu conta com o centro de pesquisas aqui em Belém e com a estação científica Ferreira Pena, na reserva florestal de Caxiuanã, que fica no município de Melgaço, na região do Marajó, no Pará. As pesquisas desenvolvidas no Museu Guild incluem o estudo da cultura material, do patrimônio e das dinâmicas sociais, além dos inventários dos ecossistemas da Amazônia, o que consagra a instituição como um dos principais centros de produção de conhecimento do país. Na continuidade do passeio, os recintos das onças pintadas também são atrações. Caso bem interessante do animal perceber o profissional, o seu cheiro, a sua vocalização, entre aspas, evidentemente, e com isso você estabelece um contato muito interessante que te dá uma grande satisfação. É importante informar que muitas das vezes as pessoas que vão observar os macacos acham, vamos ver o macaco, quando na realidade o macaco é quem está também observando o visitante. Então é importante compreender que os animais quebram a sua monotonia com a interação humana também. Só que existe uma linha divisória que não pode ser ultrapassada, de você ter esse contato e ultrapassar limites de modo que você possa humanizar o animal, criar problemas de ordem psicológica, porque o bem-estar físico e psicológico deve nortear o comportamento dos animais, de modo que é uma realização muito grande. Eu brinco muito e digo que eu ganho para não trabalhar. Tamanha é a satisfação que esse tipo de trabalho leva às pessoas que nele estão envolvidas. Durante nossa visita, encontramos um grupo de pesquisadores que desenvolve a atividade de falcoaria. É um treinamento aplicado a aves de rapina, como gaviões, falcões, águias e corujas. O objetivo é prepará-las para a caça, mas aqui a intenção é outra. Esta coruja da espécie Asio estigius sofreu queimaduras por descarga elétrica em fios de alta tensão. Nesse caso, o biólogo Felipe Furtado vai utilizar técnicas de falcoaria para a reabilitação do animal, o que deverá diminuir o estresse e fazê-la voltar à rotina diária de voo. O animal chega debilitado, a gente tem um acompanhamento veterinário muito eficiente aqui no museu, e para poder reencaminhar para a natureza é preciso fazer uma reeducação, uma reabilitação. O animal tem que voltar à natureza como ele chegou, saudável e forte. Então a gente usa essas técnicas justamente para melhorar a qualidade de vida do animal e diminuir o estresse em cativeiro. Sabe que a reabilitação ela tem uma linha muito tênue com o estresse. Quanto menos estresse, o animal se reabilita muito mais rápido. O museu recebe animais de espécies da Amazônia que são trazidos pelo IBAMA, bombeiros e polícia ambiental, além de doações particulares. Um dos trabalhos mais significativos desenvolvidos aqui no parque é o tratamento de animais debilitados. As preguiças, por exemplo, recebem cuidados especiais. Nós estamos num espaço muito especial aqui do Museu Paraense Emílio Guild, que é a Sala da Preguiça. Um espaço que foi idealizado pela Luísa e construído por toda a equipe aqui da veterinária. A Luísa também é veterinária aqui do museu, não é, Luísa? Conta pra gente o que é esse espaço. Bom, aqui é uma sala que a gente criou, né, para manter animais provenientes de situação de risco, como filhotes, que é esse filhotinho que está aqui, que veio por doação particular, né, ele já está aqui com a gente há cerca de 1 mês e meio, e também animais que não podem ser soltos na natureza, criados em cativeiro durante muito tempo e por alguma razão vêm parar na nossa mão, tanto por doação particular quanto por doação pelos órgãos competentes. A gente mantém esses animais aqui até que eles possam ter condições de ser transferidos para outro local e ter um tratamento adequado. Agora aqui tem quantas preguiças e como é que vocês fazem a manutenção? Você me falava a respeito da questão da temperatura, né, da iluminação do espaço. Como é que funciona como é que funcionam esses cuidados que vocês têm para manter esses animais saudáveis até que eles possam voltar ao ambiente livre? A preguiça é um animal extremamente sensível, né? Ela não consegue manter a temperatura dela de forma eficiente, ela não consegue controlar de forma eficiente. Então, aqui nessa sala, apesar de Belém ter um clima quente, essa sala tem aquecimento, e quando a temperatura baixa um pouco, sai da normalidade, a gente liga o aquecimento para que os animais possam ter um conforto térmico. Essa temperatura e umidade, elas são controladas, eu tenho um equipamento aqui que controla temperatura e umidade, e a gente vai, de acordo com a necessidade dos animais, a gente vai introduzindo meios, né, como a aeração,
a gente botou galhos e bambus para imitar a disposição natural que esses elementos teriam na natureza, para dar um conforto ambiental melhor para esses animais, para que eles possam, dessa forma, de alguma forma, se aproximar do que eles teriam na natureza e ter um conforto e não adoecer. Aqui nessa sala, além dos filhotes, a gente também recebe animais adultos que vieram de situações de risco, como mutilações ou doenças. A gente, quando é o caso desses animais, como eles já vieram na natureza, a gente trata eles, recupera e realiza a soltura posterior. Apenas os animais filhotes ou que já foram criados em cativeiro durante muito tempo, que não podem ser submetidos a essa soltura imediata, pelo risco deles não suportarem. Além do trabalho com os animais, o público também pode ter acesso a atividades de educação ambiental desenvolvidas no parque. Nós temos o núcleo de visitas orientadas ao Parque Zoobotânico, que atende especialmente professores e estudantes de modo geral, mas não esquecendo da comunidade do bairro da Terra Firme, devido a uma parceria que o Museu Guild tem há mais de 27 anos, que é o ponto de memória do bairro da Terra Firme. Proporcionar a crianças e adolescentes o acesso ao conhecimento científico sobre a Amazônia e despertar o gosto pela pesquisa é o objetivo de um projeto que acontece aqui desde 1997. Entre 7 e 15 anos, os pequenos estudam temas como borboletas da Amazônia, curiosidades da flora, a cultura e meio ambiente. A cada ano, os temas são modificados. O período de atividades é de abril a dezembro. Ao final de cada edição, são produzidos jogos infantis, kits educativos e outros materiais que passam a compor o acervo do museu. Desde criança eu tenho o sonho de ser bióloga, então o que me motivou a chegar aqui é por causa do meu sonho. Então aprender sobre os animais foi uma coisa que me motivou aqui e desde a 3ª série eu estou aqui fazendo há 4 anos o pesquisador, Mirim. Eu pretendo fazer engenharia florestal na UFRA, né, que proporciona esse curso, e isso despertou em mim um gosto pela pesquisa, além de mexer com educação ambiental e essas coisas. São alunos de escolas públicas e particulares que passam por avaliações dos pesquisadores da instituição para ingressarem no clube. O Clube do Pesquisador Mirim dá essa oportunidade para as crianças de perceber que o museu não é só um parque zoobotânico, ele é um instituto de pesquisa que realiza pesquisas, estudos, né, na área de ciências humanas, ciências da terra, zoologia e botânica. E também abre um campo para que eles percebam que eles podem ser arqueólogos, que eles podem ser biólogos, zoólogos, que através dessas pesquisas que eles realizam aqui no Clube do Pesquisador Mirim, não é, eles têm contatos com pesquisadores, com o acervo do museu. Sara, monitora de uma das turmas, já foi aluna do clube em 2012, em uma edição na vila de Porto Trombetas, no município de Oriximiná, oeste do Pará. É membro de uma comunidade quilombola chamada Boa Vista. Tudo que eu estudei no clube me ajudou muito a despertar interesse pela engenharia florestal, que é a área que eu pretendo atuar. E para mim, assim, foi um privilégio enorme. Me ajudou muito a ter a ideia do que é engenharia florestal. Continuando nossa visita, vamos conhecer o trabalho desenvolvido com os tamanduás. Eles recebem ração especial para tratar uma deficiência imunológica. Na natureza, a principal fonte de alimento desses animais é cupim e formiga. Só que para manter esse animal em cativeiro é um pouco mais difícil, porque eles acabam tendo a falta de suplementação de vitamina K, que é a principal fonte desses animais na alimentação que eles têm na natureza. E por essa deficiência, os animais acabam desenvolvendo hemorragia, o que leva a óbito. Então, aqui no Museu Guild, nós conseguimos elaborar uma alimentação natural, com essa suplementação de vitamina K, composta pelo espinafre e couve, além do leite, sustagem, farinha láctea e camarão como fonte de proteína. E essa dieta está sendo tão bem sucedida que outros zoológicos do Brasil adotaram e está sendo eficiente.
nós temos 3 espécies de tamanduás, que é o tamanduá bandeira, é o maior tamanduá que existe, o tamanduá mirim ou tamanduá colete. É tamanduá colete justamente por causa dessa coloração mais escura no dorso, que é em formato de colete. E nós temos o tamanduaí, que é o menor tamanduá. O tamanduá colete ele não está ameaçado de extinção, porém com aberturas de estradas, desmatamento. O museu abriga 85 espécies em 21 recintos de animais. Ao todo, são 2.000 espécimes, ou seja, 2.000 animais. Visitando o recinto do Tapiros terrestres, ou da anta, como é mais conhecido, olha só o que encontramos. Uma fêmea que espera um filhote, batizada pelos pesquisadores, especialmente na ocasião da nossa visita. Mimosa já está na metade do seu período de espera. A gestação desse animal dura 400 dias. O filhote nasce com cerca de 5 quilos. Para todo animal que está esperando uma cria, é fundamental que tenha paz de espírito, seja tranquilo, receba uma alimentação balanceada e para que tenha um filhote sem nenhum problema de estresse adicional, né? E é isso que nós estamos oferecendo a esse animal aqui, conforme você pode constatar. Agora é um animal muito dócil, né? A gente está conseguindo fazer carinho, imaginem, num animal desse tamanho. Aqui a gente pode atribuir toda essa docilidade. É o fato de ele ter sido criado em cativeiro? Sem dúvida, esse animal não recebe nenhuma ameaça, recebe sempre agrados, né? Alimentação habitual e um trato cuidadoso, tanto dos tratadores quanto de toda a equipe. Isso é um reflexo, também o relaxamento natural em um animal que está próximo a ter filhote, são os fatores primordiais que justificam esse comportamento. A caça predatória é a principal ameaça para esse animal, que por conta do longo período de gestação se reproduz de forma lenta na natureza. Como ainda temos muita densidade de florestas nessa região, faz com que esse animal, algumas listas, por exemplo, na lista do IBAMA, a nossa lista nacional de animais, eles não sejam considerados ameaçados de extinção, e sim vulnerável por conta da caça. Agora, se você for ver focalmente, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, é considerada praticamente extinta, no Uruguai está extinta, em São Paulo, Santa Catarina, Paraná. Me leva que quero ver meu pai. É um prazer imenso, né, em saber que todo dia que eu acordo e vim trabalhar para cuidar dos animais, não tanto da anta como das outras, dos outros em geral, principalmente dela que está grávida agora, um prazer muito maior em ter o cuidado, tanto dela com o filhote e da minha parte com ela em todos os recintos. E para quem costuma usar o nome deste animal com duplo sentido para julgar a capacidade intelectual de alguém, cuidado, pode estar cometendo uma injustiça. O mundo sem animais seria inviável para a espécie humana. E cada animal é resultado da sua evolução, da sua adaptação ao meio ambiente. É um resultado bem sucedido. A anta, por exemplo, ela não enxerga muito, tem a forma de o corpo tem forma coniforme, a pele muito resistente, e com isso a defesa que ela tem é usar a sua grande força e levar à frente tudo que se encontra, uma forma de fugir sob situações de pressão. E com isso as pessoas associam esse comportamento em razão de não enxergar bem e ter muita força e fugir com impacto, associa isso à grosseria, a pessoas que agem de uma forma inesperada. Então, infelizmente, isso ocorre ainda em malefício da educação ambiental, da sensibilização humana frente aos nossos amigos animais que têm iguais direitos de povoar esse planeta. Águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita, aguarda que tô chegando já. A roda canta com seu ouvir a zabumba. Me leva que quero ver meu pai. Daqui a pouco você vai conhecer os encantos do Parque Estadual do Utinga. É no próximo bloco.
tranquilidade, beleza, encantamento. Desta vez, vamos conhecer o Parque Estadual do Utinga. O Parque Estadual do Utinga foi criado em 1993. Com uma extensão de mais de 1.300 hectares, aqui estão integradas a Secretaria de Meio Ambiente, a Polícia Ambiental do Estado e a Companhia de Saneamento do Pará. O parque é uma reserva florestal que proporciona ao visitante a tranquilidade e o silêncio que lhe são furtados num centro urbano. Belém é uma cidade que reservou ao homem amazônida o direito de conviver com a natureza e a oportunidade de guardar para os seus essa experiência. Tuas águas para o mar, é lá o teu destino, aqui não é teu lugar. E foi com o objetivo de guardar os recursos já existentes que o parque foi fundado. Aqui estão os lagos Água Preta e Bolônia, principais reservas de água da região metropolitana de Belém. 65% da população depende exclusivamente deste abastecimento. O Água Preta é o maior deles. O Bolônia alimenta diretamente a estação de tratamento da Companhia de Saneamento. Onde são tratados mais de 19 mil metros cúbicos de água por hora. Nesta área podemos vê-lo de perto. Isso mesmo, aqui onde nos parece um campo de vegetação, está o Bolônia, coberto por plantas aquáticas, que se alimentam dos nutrientes presentes no fundo do lago, o que ajuda a fazer um pré-tratamento da água. A reserva dos lagos vem do Rio Guamá. Ela é captada do Rio Guamá por tubulações, que a captação dela gera mais ou menos 9 mil litros de água por segundo. E ela vai desembocar aqui para oxigenar, para depois ela descer por gravidade para o Lago Água Preta. Essa oxigenação é justamente para os seres vivos que habitam, peixes, crustáceos, enfim, faz parte da estação de tratamento de água. Na verdade, é tudo aqui, é aqui que começa. Lá é o primeiro ponto e aqui é o segundo ponto. O nosso complexo Bolônia, dando em síntese para você e para todos os nossos telespectadores, que ele se constitui, ele começa no Rio Guamá com uma captação que nós temos e de lá a água é bombeada para o Lago Água Preta. Depois, esse lago recebe essa água e transfere através de um canal de interligação para o Lago Bolônia. Daí a Cosampa torna novamente a bombear para essa estação onde nós estamos, que é a estação do Bolônia, onde a água é tratada e também clorada. Daqui, ela é novamente bombeada para os setores de distribuição que são distribuídos na cidade. Então, assim, a população tem, em síntese, um resumo. Hoje em dia, essa estação, esse complexo, ele é responsável por 60% do abastecimento de água de Belém. O isolamento da área do Parque do Utinga foi erguido há 20 anos em torno dos lagos para protegê-los da ação humana. Centenas de famílias foram remanejadas e tiveram seus terrenos desapropriados. Hoje, um dos principais desafios da administração é sensibilizar as pessoas para que contribuam com a preservação. Há cerca de 23 quilômetros que protege o parque, por exemplo, precisa passar por consertos constantemente, por conta das frequentes violações. Para quem tem a responsabilidade de gerir este espaço, a experiência, ainda que desafiadora, é gratificante. Havendo uma intervenção muito grande do governo no sentido de ampliar essa infraestrutura que o parque oferece e também, com o prolongamento da João Paulo II, traçar um limite físico, uma barreira física de contenção e de ação que o parque sofre diariamente de caça e pesca predatória, com invasão do parque
e nos momentos mais difíceis que você pode imaginar, madrugada, finais de semana, a gente sofre muito essa ação, bandidos e caçadores, pescadores. Então, como uma forma de coibir isso, tivemos como uma primeira experiência, o primeiro prolongamento da João Paulo II, que serviu muito claro para a gente SEMA, que o parque poderia usar uma via como uma barreira física de contenção dessas ações antrópicas que a gente sofre quase que diariamente, né? Então, gestão de unidade de conservação em área metropolitana ou em área urbana, ela exige que tenha todo esse cuidado com essas são somente algumas das situações, mas a gestão desse conflito é um pouco maior, né? Então, o conflito por quê? Porque às vezes é um conflito de interesses e não convergem para um mesmo aspecto. Então, hoje, eu costumo dizer que o plano de manejo ele vai vir exatamente para nos dar esse suporte, de dizer, olha, a partir de agora a gente vai funcionar assim, a partir de agora a gente pode dizer para a sociedade que a gente vai estar recebendo dessa forma, a gente vai usar esse espaço, esse aqui pode ser usado, esse aqui não pode. Isso vai nos dar todo o respaldo de como trabalhar o uso público, a educação ambiental, a infraestrutura, a preservação dos mananciais, um programa de educação ambiental, a parte da pesquisa que é muito desenvolvida aqui dentro do parque também, pelas instituições de ensino e de pesquisa, que como isso vai ser, digamos assim, como nós vamos usar esse parque, vai ser mostrado agora pela revisão do plano de manejo. Os atrativos são muitos. O público tem 8 opções de trilhas. De acordo com os dados do Centro de Visitantes do parque, cerca de 32 mil pessoas passam por aqui durante o ano. 15 monitores fazem a orientação das visitas. Fomos conhecer a Trilha do Macaco. A grande incidência de macacos de cheiro neste pedaço da floresta deu nome à trilha. São 1.800 metros de descobertas. Bruna e Ian participam de atividades socioeducativas no Centro de Referência Social do bairro do Barreiro, na periferia de Belém. Vieram com o grupo e, empolgados, aprovam a aventura. Estou achando ótimo, é muito bom. Seria ótimo se todo mundo tivesse a oportunidade de vir aqui conhecer, é muito bom. Sobre o tratamento da água e sobre todo essas árvores aqui que eu ainda não conhecia, é a minha primeira vez aqui, eu estou achando muito bom, muito legal. A trilha é uma oportunidade de refletir sobre biodiversidade e riquezas naturais, num recorte da floresta no meio da cidade, com um entorno cercado de vegetação, até o clima quente da capital paraense fica mais ameno. Também pudera. A sombra de uma árvore e o desconforto do calor dá lugar ao prazer de apreciar belas riquezas naturais. Além das belezas, como a quaruba vermelha, conhecida pela descamação do tronco, na trilha também se encontra informação. Durante a caminhada, uma surpresa que causou curiosidade aos visitantes: a formiga tucandeira, uma das maiores da Amazônia. Ela pode chegar de 4 a 5 centímetros de tamanho. Ela geralmente se caracteriza por esse tamanho. Ela possui 2 pares de antena, onde ela se comunica com as outras. Ela era usada antigamente pelos índios, na forma de pontos, onde eles se feriam e deixavam onde elas mordessem. Quando elas mordessem e fechavam o ferimento, eles arrancavam a cabeça e formavam pequenos pontos para a junção do ferimento. Então elas eram muito usadas. Elas são calmas, vivem em sociedade, são super calmas e trabalham sempre juntos, em comunhão. Mas é bom não chegar perto. É bom não chegar perto, dói muito, viu? É muito bom trabalhar assim,
Porque geralmente nós que moramos na Amazônia não temos tanto conhecimento, já guiamos pessoas de fora, de outros países que se interessam, mais do que moradores que talvez tenham um quintal, o parque, por exemplo. São crianças, adolescentes, adultos e pessoas da terceira idade, integrantes de grupos, centros comunitários, escolas e empresas que procuram um ambiente agradável para praticarem aqui diversas atividades: caminhada, corrida e o passeio de bicicleta. Eles são chamados de Amigos do Parque. Uma estrada com 3 km e 100 metros corta o parque ambiental. A bike ela leva você a caminhos bem mais longe, né? Por caminhos que dificilmente o carro também passa. Então a bike ela facilita isso. Que se você for andar, se você for correr, normalmente você tem um limite para poder fazer. E também tem um tempo. E a bike ela facilita, ela te leva muito mais longe. E isso, claro, com uma atividade física. Então a bike ela ajuda a isso. E você passa a conhecer lugares inimagináveis. O estímulo maior é da saúde, né? Às vezes a pessoa leva uma vida sedentária, leva uma vida assim de muito estresse, muito trabalho. Então a gente tenta trazer para o esporte, seja o ciclismo, seja qualquer tipo de esporte. Desestressa, ajuda em muita coisa, né? Saúde, né? Principalmente, eu dificilmente adoeço. O Parque do Utinga abrange em seu entorno 2 cidades da região metropolitana, a capital e Ananindeua, e ainda 5 bairros dessas 2 cidades. Aberto de segunda a domingo, o parque acolhe todos que desejem contribuir para a sua preservação e apreciar o que ele tem para oferecer. Quem trabalha por aqui e respira essa realidade, compartilha uma experiência singular. Vai conversar com a Deilsa. Ela é engenheira florestal aqui do parque e também já atuou na área de orientação de visitas e de acompanhamento das crianças e adolescentes que frequentam o parque em visitas acompanhadas das escolas direcionadas. Mas a Deilsa também atua dentro da área dela com outras atividades como o plantio. Deilsa, como é que funciona? Explica pra gente como funciona a atividade na floresta, na flora do parque. Como é que vocês trabalham? Nós recebemos aqui, como você falou, né, principalmente estudantes de escolas públicas e na época de plantio, na época chuvosa, a gente faz essa atividade, recuperando áreas que estão alteradas, degradadas, com plantio de espécies nativas da própria flora do parque. Põe em prática todos os ensinamentos, né, sobre preservação de floresta, conservação, importância, e a gente faz esse tipo de atividade com o público em geral, mas o foco é com as estudantes de escolas públicas. Certo. Essa é uma floresta nativa, né? Mas você me falava que ela tem algumas intervenções, né, da ação das pessoas. Como é que vocês caracterizam essa área aqui do parque? Justamente, é um parque que está numa área urbana, né, no entorno totalmente habitado, onde há muita intervenção. Antes existiam quintais, né? Os quintais das próprias pessoas estão sendo aos poucos indenizadas e retiradas do parque e elas acabaram alterando um pouco essa flora. Como é que é para você trabalhar aqui nesse espaço, né, nessa área, nesse ambiente, né, que é muito próximo de você, pela profissão que você escolheu, né? Como é que tu te sentes atuando nesse pedaço de floresta aqui no meio da capital paraense? É um prazer. Já, como você diz, minha área, né? E poder estar dentro de uma floresta. Quando você está aqui, você até esquece que você está numa área urbana e ver para repassar para as pessoas toda a importância dessa vegetação para a população paraense, né? Que ela atua diretamente no microclima. É importante trazer as pessoas para conhecer, porque só se preserva o que se conhece, né? E aqui eles saem sensibilizados, né? A gente trabalha muito a questão do comportamento, mudança de comportamento. E é isso que a gente procura estar alcançando.
Estadual do Tinga é um ambiente natural, onde, dentro do seu plano de manejo, podem ser realizadas determinadas atividades. Dentre elas está o turismo. Por exemplo, através das trilhas que tem aqui, as trilhas ecológicas, que podem ser realizadas, né, aqui dentro da área do parque. E, quando ocorre a trilha, é feita a questão da interpretação ambiental dos elementos naturais que compõem a trilha. Né? Quando faz a interpretação ambiental, você vai estar instigando as pessoas sobre determinados processos ecológicos que existem, né? Vai estar mostrando o que acontece para, através dessa demonstração, trabalhar a conscientização ambiental das pessoas, né? Mostrando a importância daquele processo para o meio ambiente em geral. Da minha cidade, tudo que lá deixei. O parque é mais um refúgio natural, mais um espaço alternativo de conhecimento e tranquilidade. O Utinga é mais um encanto da Amazônia. E eu sei tão pouco, menina, desse planeta azul. Sei, por exemplo, que o norte fica pros lados do sul. Sei que o Rio de Janeiro deságua em Turiaçu. Sei que você é pra mim o que o ar é pro urubu. Te trago da minha terra o que ela tem de melhor. Tigela de açaí, bumba meu boi dançador. Trago da minha cidade tudo que lá deixei, dentro do bolso à vontade, na mala que sonhei. E eu sonhei